Bom dia para todo mundo. Iniciamos nossa aula, ela já está sendo gravada. Espero que tenhamos uma boa semana, né? Uma semana abençoada, cheia de realizações, para a gente seguir. Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqueles slides da semana passada para a gente terminar aquele assunto e fazer um trabalhinho bem bacana já para o nosso último trimestre. Eu vou exigir um pouquinho mais de vocês, só que agora com relação à criatividade. Tá bem? É porque eu sei que vocês têm, né? Então eu posso abusar. Deixa eu ver aqui. Vamos relembrar do que a gente estava falando primeiro. Ok, Lucas, eu não sei por que saiu sem som, mas obrigado por avisar. De qualquer forma, era só uma musiquinha de fundo, porque todas as apresentações de competição, né? Ele vem explicando embaixo o que está falando. Para um bom entendedor de inglês, dá para, até para um médio, dá para entender um pouquinho. Mas, de qualquer forma, eu só queria que a gente lembrasse o tema. E lembrando o tema, nada melhor do que visualizar, né? Assistir do que a gente estava falando. E aí, qual era o nosso assunto? Alguém? Do que a gente estava falando semana passada? Apareceu aí para vocês o slide? Isso aí, muito obrigada. Estávamos falando de pessoas com deficiência. Então, falamos como que essa inclusão deveria acontecer, se acontece ou não, né? A gente não tem como afirmar. Contamos um pouquinho do processo histórico, como que funcionava, como que foi evoluindo e como nos vemos hoje. A gente percebeu como as leis, as regras, as posturas mudaram com relação à inserção dessas pessoas no meio social, no convívio social, e nós começamos a entender como que a educação física começou a trabalhar isso, certo? Eu mostrei até um videozinho para vocês sobre as pessoas com deficiência competindo na natação, no basquete, né? E dessa vez eu trouxe o tênis de mesa, porque é uma realidade nossa, né? A gente tem o tênis de mesa na nossa escola. E aí vocês já se imaginaram com a raquete na boca, sem os braços, rebatendo a bolinha?
Vocês já se imaginaram de cadeira de roda? E você aqui, ó, que corre para um lado e para o outro, ter que rodar a cadeira para ir lá rebater e depois ainda voltar com a cadeira para o jogo continuar, né? Que mais que a gente viu? Pô, a pessoa com um braço só, a pessoa, você pode até pensar assim, um braço só, professora, eu só uso um braço para jogar tênis de mesa. Mas nós que temos os dois braços, saudável ou não, a gente utiliza ele como ponto de equilíbrio. Se a gente faz força aqui, naturalmente o outro ou sobe ou dobra ou estica, de alguma forma você vai procurar um ponto de equilíbrio. Então, tudo isso é muito adaptável a qualquer atividade física, tá bom? Então, continuando o nosso tema, a gente precisa lembrar, assim, a gente falou sobre atividades adaptadas e atividades inclusivas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu não lembro. Eu escrevi aqui. Ah, tá aqui, ó. Coloquei. Atividade inclusiva é quando todos participam da mesma atividade e adaptada é quando a gente muda o espaço, o meio, para que essas pessoas se insiram da forma adequada para elas. Então, tem mudança de espaço, mudança de regras, por aí vai. Vimos como que a educação física trabalha, como que a gente precisa aceitar dentro da escola, do trabalho, enfim, dos processos, dos meios sociais, a aceitação dessas pessoas, bem como às vezes, gente, a gente precisa que essas pessoas nos aceitem, porque são pessoas tão normais quanto nós, elas têm diferenças físicas ou diferenças mentais que todas as pessoas têm, né? Eu sou diferente de vocês, mesmo não tendo um problema físico. Então, por que uma pessoa que tem problema físico é tão diferente assim? Nós somos todos diferentes, né? E aí eu terminei a aula com essa frasezinha para a gente não esquecer. Não esquecer mesmo que a gente só se torna melhor, a gente só se desenvolve, a gente só cresce, a gente só reconhece ou dar valor a certas coisas, somente uma das formas é quando a gente tem a oportunidade de vivenciar essa coisa. Tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais de o que a teoria fala sobre inclusão. Então, eu trouxe para vocês duas citações. A primeira delas diz assim: as conhecidas propostas educacionais que se atendem à inclusão geralmente seguem ideias conservadoras, as quais têm como ênfase a tolerância e respeito ao outro. Esses sentimentos devem ser analisados de forma a entender plenamente, sem esconder a verdadeira composição. E a segunda fala assim: para se alcançar a inclusão, ressalta-se, sobretudo, a necessidade primeiro de compreender, assim traçar novos caminhos. Então, quando eu junto essas duas afirmações, pessoal, eu quero dizer assim: às vezes, na minha fala para vocês, a gente vê vestígios de uma cultura preconceituosa. Porque a gente coloca assim: porque esse tipo de pessoa. Como assim, esse tipo de pessoa? Porque aquele colega diferente, e eu acabei de falar, somos todos diferentes. Como assim diferente? Então eu preciso, para trabalhar esse tipo de coisa, eu preciso entender o que a pessoa tem. De onde vem esse processo, se é genético, se foi um acidente, se foi uma doença, o que essa pessoa, como a pessoa contraiu tudo isso? E de que forma eu consigo ajudar essa pessoa a superar e se inserir no meio, ok? Professor, então todas as vezes que eu tiver contato com uma pessoa deficiente ou com uma pessoa com necessidade, eu preciso reconhecer o que ela tem, entender o que ela tem, entre aspas, sim. Não que você vai ser intruso à vida dela, de ficar perguntando, questionando, falar, pronto, eu vou te ajudar e vou resolver todos os seus problemas.
Não, é apenas como uma forma de aceitação social, para que você mostre a ela e ela mostre a você que vocês são pessoas iguais e diferentes ao mesmo tempo. Que vocês estão inseridos ao meio como seres humanos, independente de como vocês são. Então, se eu pegar, por exemplo, uma questão de Enem com esse tipo de tema, que venha trabalhar a aceitação, que venha colocar como você inclui ou como você transforma a vida de uma pessoa com deficiência, como você atua, você vai pensar no mais óbvio. A pessoa com deficiência é uma pessoa normal com você. Por quê? Você é diferente, ela é diferente, qualquer outro é diferente. Você só precisa identificar que ela tem algumas limitações para fazer algumas atividades. É só isso. Ah, eu tenho limitações em fazer exercícios de biologia. Quer queira, quer não, é uma limitação. É uma limitação que pode ser mental. Mas isso é uma doença? Não. No caso da pessoa, sim. Ok? A gente sempre tem que olhar essas questões, esses itens nas questões do Enem. E volto a falar com vocês. Questões de Enem, de educação física. Leia a questão, leia as respostas e releia a questão. Releia. Você vai achar um indício de uma ajuda no enunciado. Ai, vamos lá, seguindo. Gente, eu não estou colocando para visualizar grande, porque o meu computador está travando. Eu descobri que é isso, tá? Então, vamos lá. O que eu preciso saber de muito importante, que provavelmente é o que se cobra em Enem, que é o mais significativo? A diferença de inclusão para adaptação, a identificação das necessidades, né? Dos portadores de necessidade, isso é fácil para vocês. E como agir, como atuar, o que essas pessoas precisam, o que nós, seres humanos, precisamos, no meio saudável a todos nós. Então, a sociabilização, né, todos inclusos no mesmo processo, no mesmo espaço. Pessoas com deficiência, elas têm muita necessidade de uma atenção exclusiva, principalmente se essa deficiência for na fala, na escuta, mental, porque além de gostar de ser ouvido, poucas pessoas, né, são ouvidas. A gente mesmo gosta de falar pra caramba quando tem um amigo, assim. Alguns têm dificuldade na fala, né? Então é ter paciência. Se não entender, pedir para explicar, sabe, compreender, ter calma para ouvir. Outro item, estimular o desenvolvimento, motivar a participação. Ah, o vô fulano não quer fazer porque ele tem problema no braço. É estimular, incentivar. Ele não é incapaz de nada disso, ele é capaz de tudo que você faz. Ele só vai fazer uma forma diferente da sua, que na verdade todo mundo faz diferente de todo mundo. As coisas não são padronizadas, a não ser que seja algo de rendimento, que não é o que a gente trabalha, nem o que a gente estuda, nem o que vai cair no Enem. Apresentar sempre disponível e acessível a essa pessoa. Pessoal, só um minutinho que a bateria tá acabando. Vou botar para carregar. Ok. Próximo. Precisamos respeitar o ritmo das pessoas com deficiências. São diferentes da nossa. Para ambos os aspectos, ou as pessoas são inteligentes demais, rápidas demais, executam com muita facilidade, ou elas são lentas demais e possuem dificuldade na realização. Normalmente são mais lentas, mas não é sempre. Lembrar que as pessoas com deficiência, elas não possuem uma doença grave. Ai, meu Deus, perdeu a perna. Jesus vai morrer amanhã. Não, nada disso. Não é contagioso. E não é pecado também dar carinho, mostrar-se prestativo, atenção. Tudo isso é muito natural. Só tome, isso é muito importante. Só tome a atitude de ajudá-los em determinada atividade quando for solicitado ou ofereça ajuda
sem menosprezar, sem inferiorizar a pessoa, porque às vezes você quer ajudar, acaba atrapalhando. Eu já vi gente, e eu já passei por isso, de encontrar pessoas com deficiência visual na rua e falar bem assim, vai por aqui que é mais fácil. E o cara virar e falar bem assim, aqui aonde? Ele é cego, vai por aqui. Né? Aqui aonde? Então, às vezes a gente quer ajudar e não sabe como, melhor não ajudar. A melhor forma de ajudar é espera, para, vou procurar uma ajuda para te ajudar, ou seja, uma ajuda para os dois, né? E eu já vi também muita gente inferiorizando, por exemplo, uma senhora de muleta descendo a rampa de cadeirante e uma outra senhora, por sinal muito educada, passou do lado dela e falou assim: Ô minha filha, deixa que eu te ajudo. Isso é muito perigoso para a gente escorregar, ainda mais você desse jeito assim. Nossa, quando ela falou desse jeito assim, a outra olhou para ela: Bom dia, Lila. A outra olhou para ela e falou assim: Assim como? Falou assim, com esse seu problema na perna. Ela parou e falou bem assim: Eu não tenho problema nenhum na perna, o problema está em você, em achar que eu tenho problema. Hum, gente, pensa em Dona Marcela, né? Professora Marcela, parada, muda, falando assim: que eu faço? Pensando, né? Que eu faço? Aí, gente, na ignorância do ser humano, o que eu fiz? Nada. Porque é melhor fazer nada do que atrapalhar, tá bom? A pobre coitada não falou por mal, mas acabou ofendendo a outra senhora. E aí, para a gente concluir esse tema, a gente lembra que na escola, o nosso meio, aonde a gente vive, aonde a educação física atua com muita intensidade, são vários outros espaços, mas a escola é um deles, pressupõe conceitualmente que todos, sem exceção, devem participar de uma vida acadêmica. Todos têm direito a estudo, seja qual for a deficiência, seja qual for a escola, seja qual for o nível de graduação, educação infantil, fundamental, médio, superior, especialização. Todos têm que estar envolvidos num trabalho pedagógico que sirva sem discriminação, ok? Só que isso não serve só para nós, enquanto professores e educadores. Isso serve para o meio, para todos vocês. A gente precisa inserir essas pessoas, todas as pessoas, no nosso meio. Ah, se vai ser meu melhor amigo ou não, isso não cabe a nós. Mas a gente precisa aceitá-los enquanto seres humanos. Ok até aí? Alguma pergunta ou dúvida? Obrigada, Maurício. Então tá, meus amores, agora o negócio é o seguinte. A gente vai fazer algumas questões sobre esse tema, mas antes de falar sobre isso, antes de fazê-las, no caso, a gente precisa fechar as nossas notas do segundo trimestre. Então, o que que eu fiz? Eu peguei aluno por aluno, nota por nota, né? Trabalho por trabalho. Já estava tudo corrigido, já estava tudo avaliado. E eu vi que alguns alunos não tinham feito algumas atividades simples. Eu também percebi que alguns alunos me mandavam atividade em branco, respondia no anexo do portal, ou não salvava, ou quando encaminhava a atividade errada. Então, não tem como saber se essa pessoa fez ou não fez. Então, como eu tinha até hoje, dia 19, hoje, para fechar as minhas notas, eu falei assim, bom, eu vou mandar um e-mail, um por um, da turma. Eu passei para vocês, eu não sei se foram 8 ou 9 atividades, seis atividades, 6 atividades, acho que foram. E aí eu vou ver quem não fez o quê e vou mandar um e-mail para cada uma dessas pessoas. Como se fosse uma segunda oportunidade de fazer o trabalho. E aí mandei um recadinho para cada um, dizendo o que eu penso e as atividades que não foram feitas. Então eu tenho lá de 1 a 6. Aí, por exemplo, o Alan não fez atividade 4 e 8. Aí eu apaguei a 1, a 2, a 3, enfim. Deixei a 4 e a 6.
encaminhei para ele. E aí ele refez a atividade e me respondeu por e-mail. E aí hoje eu vou corrigir e lançar as notas de todos vocês. Então eu quero passar aqui para vocês os nomes das pessoas que ficaram devendo algumas atividades. E aí vocês vão lá no e-mail, porque tem gente que tem e-mail de pai e mãe, né? E aí a professora não tem no meu e-mail, porque o e-mail cadastrado é do seu pai ou de sua mãe. Se você não recebeu, você me fala. Vou até escrever aqui meu e-mail de novo. Você vai me mandar. Ah, professora, não recebi. Peraí, gente. Marcela Nascimento, @ colégio Castro Alves.g12.br. Pronto. Você vai me mandar um e-mail falando, professora, você falou o meu nome na hora da aula, mas eu não recebi o e-mail. E aí eu vou mandar para você a atividade. Que, pelo amor de Deus, eu também erro, né? Então, quem aqui eu mandei e-mail foi Aleph. Algumas pessoas eu não vou falar nome porque já fizeram, já me responderam, tá? Breno, Ítalo, João Vitor, José, os dois Marco, Maurício, Milena, Paulo César e Rafael Dias Rodrigues, né? Então, vocês, dêem uma olhadinha no e-mail de vocês, façam a atividadezinha que eu mandei e me encaminhem. Porque a partir de amanhã, quem não tiver a média, eu já vou ter que mandar o trabalho de recuperação. Certo? Alguém não entendeu? Todos entenderam. Quero dizer que Anne, Bruno e Luiz, eu já recebi o e-mail de vocês, mas eu ainda não abri e não corrigi. Nossa, é porque eu não anotei, mas muitos de vocês me mandaram resposta no portal de atividade feita, sem o anexo em branco, anexo de geografia, sei lá, de biologia, trabalho de Josimar. Acontece, sabe? Então, como que eu vou saber se vocês fizeram ou não? Tá? Alguma dúvida? Senão eu vou passar para o próximo item. Tá. José, digita aí para mim no chat o seu e-mail, tá? Por favor. Mais alguém? Vou passar, hein? José, você foi um deles que mandou uma atividade sem arquivo, tá bom? Então vamos lá. Próxima atividade é o seguinte. Ai, fala um número aí, alguém, qualquer número. Beleza, Rafael. Ai, Samuel. Calma aí. Já recebi aqui, número 5, número 3. Beleza. Qual Marco que é esse aqui? Marco que falou que não recebeu também. Peraí, tá, galera? Deixa eu dar uma acertada aqui. José. Número 5. Eu também não recebi. Então foi o Chagas. Pode, Rafael, mas não é um só, não, tá? Tem alguns. Faz o seguinte, Milena, Rafael e Marco, para a gente não perder tempo aqui na hora da aula, os outros ficarem esperando, manda um e-mail para mim dizendo que não recebeu. Que aí eu respondo, pode, Rafael, que aí eu respondo com as atividades que vocês não fizeram. Tá bem? Que agora não dá para anotar o e-mail de todo mundo, mas já está registrado aqui que vocês não receberam. Então vamos lá. Número 5. Quem escolheu aqui? Deixa eu ver quem é o número 5 na chamada. Terceira série, número 5. Arthur. Arthur, tá vivo aí? Seu microfone tá funcionando? Se tiver, fala oi comigo. Arthur? Não, ok. Então vamos lá. A gente precisa, Arthur, formar um grupo de 5 a 6 pessoas. Diga para mim 6 pessoas do seu grupo.
da sua sala para realizar um trabalhinho, por favor. Sim, quem você quiser. É, você tem clube. É você e mais alguém. Bora, Arthur. Qual Rafael? Bruna, Luiz, Rafael, Heitor e Alan. Ok. Alan, Heitor, Rafael, Luiz e Bruna. Vocês são do grupo do Arthur, ok? Certo. Heitor, fala para mim um número aí de 1 a 31. Não pode ser o 5. 12. 12. E Arlisson? Fala aí. 5 pessoas aleatórias. 6. Claro, se recusar, não vai participar do grupo. Entre em outro grupo. Aqui não tem proibição de nada, gente. Nós somos da paz. E Alisson, você tá aí? Cadê aqui? Ih, Alisson faltou. E Alisson não tá aí. Vamos uma pessoa antes de Alisson. E Heitor, é você. 11. Você já tá no grupo. Camille, 10. Camille, o outro grupo é seu. Fala aí. Se seu microfone estiver funcionando, pode ser. Se não, digita 5 ou 6 pessoas. Beleza, então escreva. Escreva. Escreva, por favor. Go, go, go. Camille, bonita. Então calma. Calma, com sono, com preguiça. Sono não, preguiça. Ah, ok. Samuel, Rafael. Todo mundo ok? Samuel, Rafael Dias, José, Marco, e Paulo. Quem é outro aqui? Paulo, fala aí um número. Paulo tá aí, gente? Tá. De 1 a 31. O digita. Paulo. Pegaram meu Paulo. Renan, Renan. Então, Renan, vai aí, vai no gás, faz seu grupo. Mas sem briga, por favor. Ah, não pode ter contato físico. Ítalo, ok aí, Ítalo? Não tá aí. Ixi, tem a galera. Aleph, Amanda, Anne, Breno, Bruno, Caio, Yarlison, Mobito, Lucas, Maurício, Milena, Ruvena, Ruscaia e Yasmin. Ítalo, Caio, Bruno, Breno e Aleph. Nossa, Aleph.
Breno, Bruno, tudo bem? Todo mundo ok? Quem não tá aqui entrou no grupo de gaiato, né? Caio, Ítalo e Arlisson. Pessoal, vocês aí que foram escolhidos, ok? Não tá, não tá. Nossa, não tem ninguém aqui do seu grupo, tá, Renan? Só pra você saber. Vamos ver quem tá aí que tá sem grupo. Lila. Lucas, você, meu anjo, escolha, por favor, seu grupo. Renan, ninguém vai negar ser do seu grupo. O que é SL, ué? Não sei, me ajuda. Eu também não sei, não. Fala pra mim, Lucas, quem vai ser do seu grupo? Ah, SL é sei lá. Maurício, vocês são modernos demais. Demais. Maurício, você ajuda Lucas? Vocês entram no mesmo grupo? Então vai lá. Lucas, Maurício. Maurício? Tá bom, Samuel, vou esperar. Ah, que amor, claro que tá. Então vai, vocês dois, quem tá faltando? Olha a minha cara pra vocês. Vocês vão ficar aí batendo papo enquanto eu preciso montar os grupos aqui? Obrigada, viu? Tudo bem. Vamos lá, João Vitor. Avisa a Rubena que eu vou fazer um grupinho para ela. Ai, João Vitor, Milena, Amanda e Anne, né? Não dá para ficar com Amanda sem Anne, né? Amanda não tá aí, Anne não tá aí. Pode ser, Anne? Lucas, falta uma pessoa. Que aí o outro grupo aqui eu junto. Yasmin, Ruscaia, Rovena, Marco Tavares. Acho que só. Ruscaia, você tá aí? Isso. Ah, você vai colocar a Milena. Não, já coloquei, Lucas, Milena. Então, eu vou botar a Anne no grupo de Ruscaia, tá bom? Ruscaia ficou você, Rovena, Anne e Yasmin. Aí eu vou conferir se ficou alguém fora. Se porventura alguém tiver sem grupo, aí vai entrar no seu, certo? Ok, Ruscaia? O trabalho é o seguinte, gente. Vocês vão se reunir, eu vou jogar lá no portal o nome dos grupos para todo mundo estar ciente, tá? Vocês vão se reunir virtualmente. E vocês, na semana que vem, vão trazer para mim uma aula para uma pessoa com deficiência. Só que esta aula vai ser o conteúdo do link que eu mandar para vocês. É um link curtinho, acho que dá 1 minuto e pouquinho, 3 minutos e pouquinho, porque eu troquei tanto de link que agora eu não lembro. Mas eu acho que dá acho que uns 3 minutinhos. É muito rapidinho.
E aí vocês vão apresentar essa aula, vocês vão dar essa aula de 3 minutos para uma pessoa com uma certa deficiência. Então, o grupo de Artulo Base, uma pessoa vai ser o professor, os outros serão os alunos. Todo mundo, ou quem conseguir, né, pelo menos uma pessoa do grupo, vai ter que estar com a câmera, uma não, duas, com a câmera e com o microfone ligado. Pelo menos duas. O ideal fosse que fosse o grupo inteiro, né? E aí a pessoa vai dar aula, aquele conteúdo do vídeo, ela vai repetir exatamente aquele conteúdo para a pessoa com deficiência. Então, o grupo do Arthur vai dar aula para uma pessoa que é muda, tá certo? O grupo de Arthur vai dar aula para uma pessoa que é muda. Ok? Aí, Arthur? Normalmente, gente, o mudo é surdo, o surdo é mudo. Porque como ele não escuta, ele não consegue desenvolver a fala. Mas nós vamos supor aqui que não, tá bom? Nós vamos separar em duas categorias, como se fosse categoria. O Artulo Base, o grupo dele, vai dar aula para uma pessoa que é muda, e o grupo da Camille vai dar aula para uma pessoa que é só surda. Vamos supor que ela perdeu a audição com o tempo, tá certo? O grupo do Renan vai dar aula para uma pessoa cega. Ok, Renan? O grupo do Lucas vai dar aula com uma pessoa com dificuldade, sem os membros superiores. E o grupo de Ruscaia vai dar aula para uma pessoa sem os membros inferiores. Então, você vai pensar na dificuldade, você vai clicar no link que eu vou lançar lá no portal para vocês. Você vai pegar aquela fala daquela pessoa e vai dar aula para suas pessoas com deficiência, que é o seu grupo, tá? Uma pessoa é professor e os outros são os alunos. Você dando aula, você tem que lembrar qual a deficiência a pessoa tem, qual dificuldade é, e adaptar essa pessoa pro meio da aula. Ou seja, ela tem que estar incluída de alguma forma. Tudo bem? Então, eu penso assim, se eu pego uma pessoa com uma deficiência, bom, essa pessoa não tem os braços, né? Como que essa pessoa abre o notebook, liga o notebook, coloca o fone no ouvido, como que ela entra nesse processo? Então, você vai fazer toda essa apresentação e vai dar aula para essa pessoa, certo? Todo o final do conteúdo, a pessoa que está administrando aula, ou melhor, os alunos, né, que são os outros componentes do grupo, vão ter que fazer uma pergunta para a pessoa que está dando aula. Essa pergunta pode ser combinada, não tem problema. Mas eu quero que a pessoa faça uma pergunta para o professor. Então, eu sou uma pessoa cega, tenho um problema visual. Depois de todo o conteúdo passado, ela vai ter que fazer uma pergunta para quem está ministrando a aula. Deu para entender? Qual é a dúvida? Sim, se você souber fazer Libras, pode, claro. Os que estão assistindo, vocês podem decidir, Samuel, se todos serão deficientes ou só um. Seria muito bacana se uma pessoa ministrasse a aula e todos os outros assistissem com a tela aberta. Ah, professora, mas a minha tela não abre, o áudio não sai. É compreensível, sabe? Porque eu penso assim, quando é grupo, eu não vou deixar só o Heitor lá dando a cara para bater, o coitado sendo o aluno, né? Já que é um grupo, eu ajudo o Heitor abrindo minha câmera, aparecendo, né? Enfim, é um apoio que a gente dá para o colega. Gente, esse trabalhinho é um. Não vai ser uma aula. Igual eu estou aqui apresentando para vocês o conteúdo, vamos supor que você é o professor, Samuel. Você vai dar essa aula. Essa aula é rapidinha, que a gente não tem tempo. Vai ser na hora da aula. Aí não tem tempo, muito tempo. Então, eu peguei um texto rápido.
claro, puxando para o tema da educação física. Deixa eu ver se dá tempo para mostrar para vocês. Vou até tentar abrir aqui. Aí, você vai pegar e você vai falar deste conteúdo. Só que você tem que lembrar que você tem um aluno que ele é cego. Então, como que ele vai estar inserido nesse meio? O que que você vai fazer para ele poder compreender o que está sendo passado? Para ele poder ver da forma dele o que está sendo passado, tá? E aí você e o grupo, como fazer isso, ok? Deixa eu voltar aqui. Não, o conteúdo eu vou mostrar aqui para vocês agora. Espera aí, deixa eu compartilhar aqui. Então é para fazer isso. Deixa eu compartilhar rápido, senão vai acabar nosso tempo. Não é isso que é para compartilhar. Quanto mais pressa a gente tem, mais errado a gente faz. Parar compartilhamento, compartilhar, tudo. Olha lá, é isso aqui. Deixa eu ver. Ixi, 50. Tudo bem? Esse é o conteúdo. Vou colocar o link no portal e o nome dos grupos, tá certo? Amores, dúvidas ou perguntas? Sobre as atividades, meu e-mail está disponível. Quem não recebeu, me manda o e-mail para eu encaminhar. E no mais, boa semana para todos. A gente se vê semana que vem. Esse trabalhinho de vocês. Deus também.